E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Porque a Bíblia declara toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a instrução na justiça. A Bíblia, então, faz uma afirmação extremamente ousada, né? Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Deus, o autor da vida, o autor do universo, que criou o universo, criou os átomos, criou as moléculas, é que inspirou a Bíblia, que na prática escreveu o seu texto, inspirando homens para que escrevessem segundo a sua vontade, a sua inspiração, a sua revelação. Então, toda a Escritura contém, então, verdades absolutas, não as verdades relativas que a ciência procura. A ciência é magnífica, é uma busca por conhecimento, é uma busca por verdades, mas por verdades que a ciência nem sequer sabe que verdades seriam estas. Então é um zigue-zaguear à procura de conhecimento. Então, uma verdade científica desse século não pode ser considerada como absoluta, porque sabemos pela história da ciência que verdades científicas desse século, muitas delas serão reformadas, serão mudadas, alteradas pela ciência do século vindouro. Mas a Bíblia é inspirada por Deus, toda a Bíblia. Mas dizem por aí que há partes da Bíblia que você não pode confiar. Gênesis 1, 2, 3, por exemplo, seria alegoria sobre as nossas origens. Será? Não, temos aprendido nesse podcast, a Bíblia e a Ciência, que a Bíblia tem autoridade absoluta em ciência e que a Bíblia contém grandes verdades científicas e que toda a Escritura é útil para o ensino. Então, que Gênesis não seria alegoria, que ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Grandes verdades científicas reveladas pela palavra de Deus têm sido corroboradas pela ciência e dão, então, à Bíblia autoridade em ciência. Se essas verdades têm sido confirmadas, podemos crer em toda a palavra, em toda a palavra. Nesse podcast, o podcast 61, falaremos de mais uma dessas grandes verdades, a órbita do Sol. Você conhece toda essa história sobre o geocentrismo, em que, ao se ler a Bíblia, se teve a ideia de que a Terra estaria fixa e todos os astros virando ao redor da Terra, orbitando a Terra, o Sol, os planetas, as estrelas e tudo mais. E que a ciência, na realidade, teria comprovado o contrário, que é o Sol que está parado e tudo gira ao redor do Sol, inclusive a Terra. Agora, quem estaria certo? Será que a Bíblia, em algum momento, ela anuncia que a Terra está parada e tudo está girando ao redor dela? Não, isso não se encontra na palavra de Deus. Na realidade, o que a Bíblia faz? Ela usa a Terra como seu referencial. Obviamente, ela descreve fenômenos para o observador terrestre. E já aprendemos hoje com a ciência que não há referencial absoluto no universo. Não há referencial absoluto no universo. E que toda vez que você vai descrever algum fenômeno, portanto, nesse universo, você tem que escolher o seu referencial. Repetindo, você precisa escolher o seu referencial. Portanto, a Bíblia escolheu o seu referencial, a Terra, somente isso. A Bíblia em nenhum lugar diz que a Terra está parada. Inclusive, falamos num podcast anterior que a Bíblia deixa clara que Deus criou e estendeu, expandiu o universo. Que o universo, então, não está fixo. Ele é dinâmico, está tudo se movendo.
inclusive então a Terra. Mas a Bíblia usa a Terra como seu referencial. Por que usamos hoje o referencial Sol para descrever o movimento dos planetas e das estrelas e tudo mais? Porque as equações ficam mais simples, é mais fácil de descrever. Então aquela disputa entre o Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, a Inquisição foi queimado na fogueira, o Giordano Bruno, o Galileu Galilei negou as suas teses, mas ficou em prisão domiciliar até a sua morte e tudo mais. É uma briga de quem não entendia exatamente o que seria ciência e o que seria os relatos bíblicos, e de que, de fato, há referencial absoluto e que a Terra é usada pela Bíblia como seu referencial, porque descrevem-se fenômenos para os habitantes da Terra, e que a ciência usou o Sol como seu referencial. Por quê? Porque as equações ficam mais simples, os movimentos ficam mais simples. Somente isso. Mas em Jó 38, 19, tem um versículo muito famoso, que falando sobre o Sol, lá em Jó nós lemos assim: a sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Ah, olha só, uma inverdade científica da Bíblia, falando que o Sol está se movimentando, que ele tem um curso que vai de uma extremidade até a outra. Que absurdo, diriam. Uma inverdade da Bíblia. Será? Não. Lembre-se, a Bíblia usa a Terra como seu referencial. Por quê? Porque descreve o fenômeno para habitantes do nosso planeta. Por que é melhor para a ciência usar o Sol? Porque fica mais fácil descrever as coisas. As equações ficam mais simples, as órbitas ficam mais simples. Em ciência temos que usar simplicidade somente por causa disso. Então a Bíblia está errada? Não, absolutamente não. Mas olha que ironia. Será que o Sol está parado? A ciência acertou. O Sol está parado. E a Terra que se move em relação ao Sol? Não, vamos estudar com mais detalhes o movimento de tudo no nosso universo. Sabe o que descobrimos? O Sol também não está parado. Ele orbita o centro da nossa galáxia, uma galáxia que tem braços, e o Sol se movimenta junto com esses braços, Um diâmetro da sua órbita em relação ao centro da galáxia de 26 mil anos-luz. E essa órbita demoraria 225 milhões de anos para completar ao redor do centro da galáxia. Então, a Bíblia errou em dizer que o Sol está se movimentando de uma extremidade à outra dos céus. Se você considera essa grande verdade científica descoberta recentemente, não. O Sol também se move e viaja junto com os braços, na mesma velocidade, mas uma grande providência divina, porque se ele viajasse com uma velocidade menor do que os braços da nossa galáxia, poderia ser que os braços nos abraçassem, passassem pela Terra, o Sol e a Terra, e a vida estaria destruída no planeta Terra. Mais uma grande verdade científica anunciada pela palavra de Deus. A Bíblia usa a Terra como seu referencial. E esse procedimento se mostra hoje pela ciência extremamente válido, perfeito. A ciência usa o Sol para simplificar as suas equações. Mas a Terra está parada? É o Sol que se move? É a Terra que se move? O Sol está parado? Não, percebemos que está tudo em expansão, tudo se movimentando. E de que, de fato, como Jó 38, 19 anuncia, o Sol vai de uma extremidade à outra dos céus. De uma extremidade à outra dos céus, da Terra e de todo o céu do universo, porque ele orbita a nossa galáxia. Bíblia, ciência na sua mais pura essência. Ciência
descrita pelo Pai da ciência, o nosso grande Deus. Por fim, então, plenamente na Bíblia, porque sua ciência é perfeita. Portanto, tudo o que lá é descrito é perfeito e digno de toda a confiança. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.